continuar essas equações diferenciais. Vou dar uma repassada rápida. Né? A gente está com o oscilador harmônico. Então a gente pode pensar assim, a gente pensa que tem uma origem do espaço e você tem uma partícula que está se movendo segundo um campo de força que vai dizer uma coisa assim, m x dos pontos de t é igual a menos k x de t. Você tem aqui a origem do x de t e tem aqui o x dos pontos de t. Assim, no princípio, isso pode ser entre eles. Acontece que isso é um campo central, então a gente já provou que nessas circunstâncias aqui o movimento é plano. Lembrando isso, quer dizer, se você pensar assim, vamos pensar assim que em algum tempo inicial, em algum tempo t0, você tem aqui x de t0, tem aqui x pontos de t0, então esses caras estão ali, né? X de t0, porque é claro que se você começa numa posição e aponta com a velocidade inicial para a origem, você não vai sair, sabe? Pode demonstrar isso, mas não vou me preocupar com isso agora. Isso aqui é só para garantir o seguinte: isso significa que se você olhar, se você pensar nessa curva aqui, conjecturar por acaso que ela seja plana, é razoável. Claro, ela poderia estar se movendo assim, mas não. Até poderia, mas vamos dizer, você tem aqui o n, chamar de n de t0, o produto escalar x de t0, produto vetorial. Isso estou escrevendo assim, mas tem um cheiro de momento angular. Vou me preocupar com isso. Então, esse cara aqui, como eles são linearmente independentes, esse cara daqui, esse é um vetor não nulo. E se você olhar, então, definitivo que igual a x de t, vetorial x ponto de t, se você derivar esse cara daqui, isso é um produto, deriva-se como um produto. Então, x ponto, vetorial x ponto de t, mais x de t. E, bom, isso aqui é zero, que é o mesmo vetor, e por conta disso daqui, isso aqui também é zero. Esse cara daqui é menos k sobre m x de t. Então, isso é zero. Então, m de t tem derivada identicamente nulo. Aqui é um cálculo básico, né? Quer dizer, você pode pensar o n com 3 coordenadas, e eu estou botando n de t, n1 de t, n2 de t, n3 de t, são 3 coordenadas. São 3 funções e todas as 3 têm derivada identicamente nula. Então, todas as 3 são constantes e são dadas pelo valor de um tempo qualquer em t0. Então, isso aqui significa que n de t é igual a n de t0 para todo t. E esse n de t é perpendicular ao
vetor posição x de t. Então, se você olhar o plano, pensar assim, o plano da curva, pensar assim, plano pela origem, pelos x de t, isso é um plano mesmo. O x de t está sempre perpendicular a esse eixo de t0. Então, já tinha feito, estou fazendo de novo uma coisa importante: você tem um campo central e o movimento, se a força resultante apontar sempre para um ponto, digamos, a origem, então o movimento se dá no plano. Então, por mais que a gente pense isso aqui no espaço, o movimento está no plano. Tem o outro caminho, é pensar o massa-mola, esquecer que a mola não tem que andar em linha reta. Gosta para botar dentro do tubo, para forçar aquele negócio a andar numa linha reta, mas você pode sempre pensar que ela está numa linha reta porque você está forçando. Se você puxar para cá e der um peteleco, ela vai sair assim. Então, o natural aqui é o movimento ser plano mesmo. Está tudo claro isso? Então, na verdade, a gente pode pensar assim. E a novidade que eu vou introduzir aí é dizer, bom, já que está no plano, eu vou chamar, em vez de x de t, eu vou chamar de z de t e vou pensar como um número complexo. Então, eu vou pensar assim, m z de t é igual a z de t. Na verdade, aqui é só você pensar assim, z de t igual a x de t e y de t, que você também pode escrever x de t mais y de t, pensando nos três mosqueteiros. Por que eu vou fazer o número complexo? Porque eu estou com uma equação diferencial que eu vou escrever assim, né? Eu tenho m, vou botar logo, pegar esse cara aqui, botar aqui assim, né? Então eu tenho d2 z menos k sobre z mais k sobre z igual a zero. Que eu posso pensar escrever assim, d2 mais k sobre n. Eu vou botar aqui o operador de identidade z igual a zero. E aqui a gente pode decompor isso como a gente decompõe um polinômio. A gente escreve um polinômio como produtos de monômios se ele tem as raízes. Então, nesse caso aqui, ele pensar assim, vou escrever d menos R1 identidade, d menos R2 identidade z igual a zero. E isso funciona super bem, a gente fez isso. Só que, nesse caso, esses caras aqui são complexos. R igual a mais ou menos raiz de k sobre m, até imaginários puros. Então, embora isso aqui funcione bem, está funcionando bem no caso das raízes reais, é legal você pensar em Z como um número complexo, porque você pode eventualmente fazer a mesma coisa nos complexos. Isso passa por introduzir exponencial complexa. Então, exponencial eu estou tomando um atalho, né? Exponencial que deveria ser, vamos dizer, o meu rascunho é elevado a z igual a
somatório de z elevado a n sobre n fatorial assim, isso me dá x real e elevado a x igual a somatório de n igual a zero infinito de xn sobre n fatorial, que é a minha exponencial adicional, e vamos dizer y pode ser y real, então e elevado a y, na hora que eu faço essa conta aqui, né, aparece as potências pares sem i e as potências ímpares com i. Tá? I ao quadrado é menos 1, i a quarta é 1, i a sexta é menos 1, etc. I a 1 é i ao cubo é menos i a quinta volta do i, e aí você faz essa conta aqui, né, e você tem isso aqui. O Euler olhou isso aqui, é só para entender um pouco assim, esse I dos complexos. Os complexos não nasceram com esse I, tá? Não tinha, não foi assim. Alguém foi lá, fez o seu jejum de 40 dias e recebeu de Deus os números complexos na forma abeliana. Eles foram aparecendo lá, aquela raiz e tal. E já foi perto do final da vida, assim, que o Euler disse, não, mas o número complexo é um cara da forma A mais BI. E a partir daí, uma vez que você dá um número complexo a um cara da forma X mais Y, você diz, então, 20 anos depois, várias pessoas, Wessel, Margam, Gauss, várias pessoas, o Hamilton, acho que 50 anos depois, a comunicação era lenta naquela época. O Euler vivia na Rússia, o Gauss estava na Alemanha, o Hamilton estava na Irlanda, estava na Rússia. O outro, Wessel, acho que era da... Bom, mas aí ele será, é um número complexo, então é o ponto do plano. Parece tão óbvio, como é que ninguém tinha notado, mas demorou. Né? Então, aqui, né? Então daqui ele diz, poxa, então elevado a π vai ser cosseno π, que é menos 1, mais isso π, que é 0. Essa famosa fórmula do Euler é uma consequência dessas coisas aqui. Nome história. Eu gosto, essa fala é muito famosa, eu gosto de escrever assim, porque ela traz mais um importante aqui, o 0. Eu acho interessante o seguinte, porque você olha o 1 é o número da aritmética, de contar. O π é um número que vem da geometria. O I é um número algébrico, vem da álgebra. E o E é um número que vem da análise. Tem tudo a ver com o derivado. E o 0 é o 0. Então é uma fórmula que junta esses números que têm origens diferentes. Bom, não importa. O fato aqui é que daria aí um certo trabalho, né, a gente provar que E elevado a Z1 mais Z2 igual a E elevado a Z1 E elevado a Z2. Mas se isso for verdade, a gente pode definir o seguinte: E elevado a x mais y seria igual a E elevado a x E elevado a y, que é igual a E elevado a x cosseno y mais i seno y. Então, para não
para não me aventurar em, vamos dizer, nessa demonstração aqui que teria que passar por coisas sobre série de potência, eu posso simplesmente dizer, não, essa é a minha definição. Esquece tudo isso. Acho que foi o Euler mesmo que disse que a matemática era como um arquiteto. Depois que a obra ficava pronta, tirava os andaimes. Então aqui são os andaimes, porque as coisas que a gente fez para chegar aqui. A gente tira os andaimes e não. Essa é a definição. E a gente vai precisar disso, por quê? Porque a ideia aqui, que nesse caso aqui, a gente chegou à conclusão que Z de T seria C1 é elevado a R1T mais C2 é elevado a R2T, que funciona bem com R1 e R2 reais, C1 e C2 reais. E a ideia agora é dizer, não, vou botar a mesma coisa com R1 e R2 números complexos, e as constantes C1 e C2 serão também números complexos. Então eu preciso, na verdade, provar o seguinte, que é elevado a, sei lá, algum número complexo. Eu vou pegar o número complexo e vou botar A mais B igual. Que quando eu derivar isso tem que dar A mais BI que é o que eu preciso para que essa fórmula aqui funcione no contexto das equações diferenciadas. Então, esse exercício que a gente tem que fazer, deixa eu gastar um minuto fazendo. Quer dizer, você vai pegar, está claro assim o meu encadeamento? Você vai pegar esse cara é elevado a A mais B de T, vou escrever ele, é elevado a T cosseno de BT mais I seno de BT. Vou derivar e vou usar a derivada do produto aqui. Na verdade, né, eu posso fazer aqui assim, aqui, isso aqui é a primeira coordenada, isso aqui é a segunda coordenada. Fazer logo de uma vez. Se eu derivar isso em relação a T, então isso vai me dar A é elevado a AT cosseno BT mais I seno BT mais é elevado a AT menos B seno BT mais BI cosseno BT. Estou derivando como um produto. E eu trabalho de observar que qualquer produto se deriva como um produto. É um jogo de palavras, né? Então, ó, aqui a gente pode agrupar isso aqui e escrever alguma coisa assim. Que vai dar aqui, vai ter uma parte real. Eu estou procurando isso aqui, né? Eu procuro na parte real, aqui, ó, eu procuro isso. A mais BI é elevado a cosseno de BT mais I seno de BT. Então, fazer aparecer o cosseno
cosseno de BT, então eu tenho... Não devia ter um T ali no A, não? É elevado a T? AT. Aqui, ó, então eu vou pegar aqui o cosseno de BT e ele está multiplicado. Bom, o E elevado a AT está garantido, né? Já pode deixar ele aqui de fora. Esse não vai nos incomodar. Então eu tenho A cosseno mais BI cosseno de BT. Tá bom isso. E agora eu tenho mais menos B mais AI seno de BT. Isso aqui é alguma coisa multiplicado por I, né? Isso daqui I vezes, se eu fizer A mais BI vezes I, isso aqui. Normalmente BI rotacionado também. Então, ó, eu posso pegar esse A mais BI com esse A mais BI e botar tudo aqui fora. Eu fico com A mais BI, é elevado a AT, cosseno de BT, mais o I que sobrou aqui, seno de BT, fica lá. É legal? Bom, embora no cálculo 2 a gente aprenda a derivada das funções complexas, dividindo por f de z mais h menos f de z, dividir por h, tudo mais. Como o cálculo 2 não é pré-requisito para esse curso, fazer assim só o estritamente necessário. Então, eu posso realmente usar essa forma de derivação e concluir que, formalmente, as contas que eu fiz com funções de R em R, eu posso fazer com funções de R em C, e que a minha solução, então, vai ser mundo náufrago. Então, conclusão dessa história, conclusão até aqui, a gente vai obter uma solução que é do tipo Z de P igual a C1 elevado a R1T mais C2 elevado a R2T. Tem uma coisa, quando você vem com uma equação que os coeficientes são reais, essas raízes que vão aparecer aqui são números complexos conjugados. Tá? Em princípio, eu posso poder pensar assim, né? Eu estou com Z, 2 pontos de T, mais alfa, T ponto de T, mais beta, Z de T igual a zero. Aqui. E aí alfa e beta podem ser números complexos. Então o polinômio que eu vou encontrar vai ter coeficientes complexos, porque isso é complexo de quaisquer. Mas se eles forem números reais, esse jogo assim, a gente está vindo do R2. Então a gente está com coisas que são reais. Botou os complexos para introduzir a exponencial complexa. Eventualmente, você pode ter R1 igual a A mais BI e R2 igual a A menos BI. O que, de alguma maneira, né, vai simplificar
verificar algumas coisas. Porque isso daqui vai me dar Z de T igual a E elevado. Quer dizer, os dois vão ter E elevado a AT. Vão ter E elevado a AT. E aí você tem, desse daqui, você vai ter aqui C1 cosseno BT mais I seno BT do B aqui, mais C2, agora aqui é o menos B, então você vai ter cosseno BT menos I seno BT. Então você tem, tá? Porque se fosse diferente, você não podia agrupar aqui nem aquilo, aqui você pode agrupar tudo. Então isso aqui vai ser E elevado a AT, aí você vai pegar aqui C1 mais C2, cosseno de PT, mais I C1 menos C2 seno de PT. O que permite ainda por cima, né, você dizer, bom, isso aqui é um número complexo, isso aqui é outro número complexo. E na verdade, dados os números complexos C1 e C2, eu posso chamar esse aqui de alguma coisa, C1 mesmo, esse daqui de C2, e eu terei outros números complexos. E reciprocamente, se eu der esses números C1 e C2 aqui, eu posso retornar e achar esse daqui. Um sistema linear, fácil. Então, eu posso, na verdade, dizer, essa solução aqui vai ser um igual, entre aspas, né? Vai ser E elevado a AT, C1 cosseno AT, mais C2 seno Seno PT, né? Onde posso onde aqui são ainda números complexos. Então, sei lá, eu vou para mudar o nome desses caras aqui, o 1 e o 2. O que significa que eu tenho uma boa imagem do que é esse negócio aí. Pensar assim, isso daqui, aliás, se eu pensar aqui assim, eu penso aqui em R2. Então, eu penso assim, o 1 igual E1, o 2 igual a E2. Então, eu estou com o cosseno, eu estou aqui com o E1, o E2, eu tenho cosseno BT E1 mais seno BT E2, nada mais é que a parametrização do círculo unitário. Cosseno BT na primeira coordenada, seno BT na segunda, então esse negócio está descrevendo um círculo assim, Só que e está multiplicado por uma exponencial. Então, dependendo do sinal desse A aqui, bom, se o A for zero, eu fico andando aqui em círculo mesmo. Se o A for maior que zero, e avança, né, esse negócio. Só que você não está no R2, mas você está no C. C. Não, tudo bem, por exemplo, isso aqui pode ser, vamos dizer, no caso em que esse aqui significa 1, esse aqui I. Mas eu estou em R2 e estou em C porque R2, um par ordenado em R2, um
ponto no plano, um vetor no plano e um número complexo são a mesma coisa. Mas são quatro coisas. Por exemplo, como não existe o mistério da Santíssima Quádrupla, né? Então a minha metáfora talvez é dos três mosqueteiros que agora são quatro. Os três mosqueteiros já estavam garantidos pela Santíssima Trindade. Agora tem mais uma coisa que eu posso. Toda vez que eu pensar um problema bidimensional, ou com duas variáveis, duas coordenadas, eu posso pensar, dependendo do contexto, ponto do plano, vetor do plano, para ordenada, número complexo. Então, aqui eu estou usando, dependendo da circunstância, que cada uma delas tem que pensar. Então, esse negócio aqui, eu posso pensar assim, ele vem assim e vai crescendo. E se fosse o A fosse negativo, eu estaria vindo de fora, entrando. Já está mais ou menos, olha, para pensar o seguinte, né? Se eu tiver massa mola mx2 igual a menos kx, e mais um termo de resistência, que significaria que é alguma coisa que depende da velocidade e que joga contra a velocidade. Então, vou botar aqui menos 1 x ponto, caindo em constantes positivas. Então, claro que é uma coisa linear, vai cair na mesma história, só que vai modificar as minhas raízes. Mas eu estou aqui com números reais, então eu vou ter raízes complexas conjuntadas, eu vou ter uma coisa assim, e a menos que a função de esse positivo aqui vai fazer um decaimento. Então, não é negativo. Já vai ser um atrito, uma coisa assim. Então, deve me dar um A negativo. Porque aqui eu, na verdade, né, ainda não fiz essa questão, mas aqui o A é zero. Então, quando eu introduzo esse cara aqui, positivo, se você estivesse dando energia para o seu sistema, o A seria positivo. Aliás, né, tem uma coisa que também não vou parar para estudar, mas talvez relações diferenciais na física hoje. Esse modelo do oscilador harmônico é parecido com o pêndulo. O pêndulo é uma coisa exatamente assim. E não sei se todos aprenderam a andar de balançar, se balançar sem a ajuda dos pais, no momento de independência, você, de repente a sua mãe fica eu, aliás, não sei se eu devo relatar nessa aula, mas eu já sofri um machismo às avessas no dia que meu filho caiu no balanço, eu estava poucos metros assim. Ele caiu, foi uma coisa tranquila. Caiu. Então, seguindo, sei lá, o protocolo, eu cheguei calmamente, deixar ele ali no chão direitinho, para levantar aos poucos. Mas antes que eu conseguisse chegar, uma mãe de parquinho foi lá e pegou ele pelo braço assim, levantou no ar contra todo o protocolo, né? Podia deslocar o ombro, botou em pé e me fuzilou com o olhar. Esse homem não entende nada. Não, ela não disse isso, mas o olhar dele veio. Então, às vezes, a gente também existe o machismo da avessa. Às vezes, a gente pode ser vítima também. Mas, no caso, bom, mas voltando, me ocorreu isso por associação, mas voltando ao balanço, né, a coisa uma coisa importante que a gente deve pensar aqui é a questão da energia. A ideia é que quando não tem esse termo de dissipação, você tem uma energia que se conserva e você fica andando aqui numa órbita sempre com a mesma energia.
Quando você tem meio de dissipação, a energia vai diminuindo. E é mais ou menos, né, no caso do balanço, é uma coisa mais ou menos desse tipo. Né? Então, você tem a coisa de, no momento certo, porque você trabalhar contra a força é meio ruim. Mas repara que quando você está balançando assim, você está se movimentando contra a força. Quando você chega aqui, a força vai continuar a ser vai começar a ser favorável, e esse é o momento de você dar o impulso para recuperar a energia perdida e se manter na horizontal certinha, ou, na verdade, a gente aprende, ganhar mais energia e conseguir ir além. Então, a ressonância, no caso, você tem uma fonte de força, a frequência de ressonância, no caso da fonte, é quando ela coincide exatamente. Ela trabalha. Pega um momento. Não, está gravando, mas é que eu esqueci de tirar um pouco o som ambiente. A ideia, né, é que a força ela trabalha com essa frequência que você tem aqui. Tem um vídeo, aliás, vocês podem entrar na internet, a famosa ponte de ressonância. E parece que a história que teve sei lá, um matemático advertiu a prefeitura de que aquela ponte ia cair porque era um fenômeno de ressonância, não quiseram saber, fizeram outra ponte igual, caiu de novo, uma história assim. Não sei se é verdade. Bom, então, aqui você tem isso. Então, no nosso caso aqui, né, a gente tem R, vamos dizer, R igual a mais ou menos raiz de K sobre I. Então, é exatamente o caso em que o A é zero, uma coisa que Z de T é igual a 1 cosseno de raiz de K sobre T mais o 2 seno de raiz de K sobre T. Eu preciso ser obrigado onde esses dois caras são complexos. E eles não precisam formar, por exemplo, um círculo como você fez. Não, exatamente. A questão é que a gente sabe o suficiente aqui para dizer, então, quando você tem esse caso, você tem um círculo. Se você fizer a transformação linear do plano, que leva E1 em 1 e E2 em 2, você vai ter isso aqui. Então, simplesmente, você pega aqui, você vai ter um 2 quaisquer, você pega isso daqui e isso aqui é igual a U1, U1, 2, U2, 1, U2, 2, U1, 2. Isso aqui vezes esse cara aqui. Apaguei. Você pegaria aqui o E elevado a T. Você não tem o E elevado. Mas pode botar aqui. E elevado a T cosseno de BT. E elevado a T seno de BT. Então isso aqui, nesse caso aqui, em termos de R2, é isso. Você tem E elevado a T cosseno de BT na primeira coordenada, E elevado a T seno de BT na segunda coordenada. Você vai dar 1I, ou é 1 e 2.
Então agora o que você faz? Você multiplica isso aqui por isso. Isso aqui vai te dar exatamente, né? E elevado a t cosseno dt. Isso aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então multiplicar esse vetor por essa matriz e fazer esse cara vezes aqui e esse cara vezes aqui. Mais, vamos dizer, o 1 mais e elevado a t seno dt. Eu poderia te dar uma elipse, por exemplo. Então poderia te dar uma elipse. Poderia, não, vai te dar uma elipse. Não, Essa mas é a qualquer transformação linear pega um círculo, É. só não vai ser uma elipse se o 1 e o 2 forem linearmente dependentes. Então você vê que a solução geral vai dar uma elipse com o eventual termo de retardamento. Se a gente omitir, não tiver o termo de retardamento, você vai ter aqui um círculo que vai estar sendo transformado numa elipse. Então, a solução geral, onde não tem atrito, puxou o elástico, deu o peteleco, ele vai descrever uma elipse. A menos que você dê o peteleco de direção da elipse. E aí ele vai fazer essa bola proporcional. Então, vamos dizer assim, isso aqui z de t igual a, vou botar assim, cosseno de raiz de k sobre t, o 1, chamar assim de a mais seno de raiz de k sobre t, b, onde a e b são números complexos. E você relação da função arco-soma para dar soma de seno e cosseno para formar uma semana só? Eles são Não, no caso complexo, não dá, né? Porque não é uma. Quando esses caras são números reais, aí sim, você faz aquele. Vamos dizer, você pega R igual a raiz de A2 mais B2, aí você faz o A sobre R igual a cosseno θ zero, B sobre R igual a seno θ zero, ou pode ver que for, você transforma isso daqui, você bota um R aqui fora, aí fica um cosseno e um seno, ou se você quiser um seno e um cosseno ali, e junta, e aí você faz uma fase aqui, uma diferença de fase que é dada por esse ângulo θ zero. Aqui, simplesmente você pode reparametrizar alguma coisa assim para botar o nível aqui também. Bom, mas então voltando aqui na nossa história, porque não estou fazendo um curso de equações diferenciais. Eu estou interessado em ter um curso de equações diferenciais, discutir muitas, talvez passe mais rápido, muitas coisas para fazer. Mas, ou passe mais rápido para você entender bem isso. Né? Mas a questão aqui, o que eu estou buscando é o seguinte: esse oscilador harmônico, ele tem então soluções que são órbitas elípticas, órbitas elípticas. E o problema de Kepler, você bota um sol parado na origem e você tem lá
planetas orbitando em órbitas elípticas. Só parar. Claro, os planetas, quer dizer, na verdade, o modelo newtoniano para isso vai supor que é um Sol parado e um planeta só. Aí você tem órbitas elípticas. Então, a ideia é que esse problema tem essa solução muito simples, clássica, sem muito macete, que serve para outras situações, porque a ideia de pegar o polinômio e escrever como decompor com um produto de monômios vai servir para pensar a solução de equações de ordem N qualquer. E aí tem essa história do astrônomo russo, o Golin, que no começo do século XX pensou, mas eu podia pular das órbitas elípticas, você não dá conta as órbitas elípticas lá dos dois corpos. Todo um jogo macetoso aqui do número de complexos. Então, eu estou interessado basicamente nisso. Então, vamos mais, talvez, concentrar isso, né? Então, solução Z de T igual a cosseno de raiz de K sobre T, e de repente pode botar beta T mais B seno de raiz de K sobre N T. Beta T. Isso da elipse. Bom, tem uma conservação da energia. Vamos falar da conservação da energia. Conservação da energia também exige um pouquinho de cálculo de mais uma variável, mas eu posso, acho que, simplesmente trazendo autoritariamente a energia, demonstrar a conservação da energia. Mas a ideia é o seguinte: você tem aqui, está andando e está sob ação. Então aqui você tem Z de T e aqui você tem um F de Z de T, que é a resultante. E ela só depende da posição. Então tem um campo de forças e você está se movendo sob a ação desse campo de forças. Você tem um campo, você deu um peteleco na velocidade inicial, numa posição inicial, e agora você está sob a ação do campo. Se existe uma energia potencial U, por exemplo, Z de T pertence, vou botar aqui R2, podia ser R3, Rn, qualquer coisa, né? Se existe uma U de R2 em R, tal que, supondo aqui que a F está definida também no espaço todo, poderia não ser assim, tal que gradiente de U igual a menos F, e se esse campo for gradiente de alguém, e boa parte, bom pedaço da teoria de cálculo de várias variáveis, que é dedicado ao fato simples de que, ao contrário do que acontece em uma variável, nem todos os campos de vetores contínuos são gradientes de alguém. E uma variável tem uma função contínua derivada de alguém. Quando você está em R2, você tem um campo de vetores contínuos, não precisa ser gradiente. Nem mesmo quando tudo diz que deveria. Quando as derivadas parciais trocadas são iguais, mesmo assim pode não ser. Aí, localmente. Então, quando você tem isso, aí você pode, vamos dizer, você está assim, mz dois pontos igual a f de z de t, que é igual a menos gradiente
Então você pode definir uma energia de T ao longo da trajetória, que ela depende da posição da velocidade, que vai ser a energia cinética. Esse vou botar um módulo aqui da velocidade, módulo da velocidade, mais e esse sinal menos aqui então a ideia é que isso daqui vai ser constante. E aí a ideia é que você cria uma energia cinética, energia potencial, para um aumento esse sinal menos legal assim. Mas a gente pode simplesmente provar que isso acontece derivando aquilo. Porque uma das maneiras de obter, de tentar obter essa energia é fazer, porque tem uma integral de linha que em física se chama trabalho, e você faz a integral de linha ao longo da curva e você acha a variação da energia cinética. Ou seja, como é que você acha a variação da energia cinética? Você pode dizer, eu nem sabia que existia essa tal de energia cinética, mas apareceu aqui o meio de se você acredita no trabalho, né? Eu vou dizer, eu não acredito em trabalho, eu não acredito em energia cinética, eu faço a conta e aparece lá a energia cinética. E ao mesmo tempo, se você procurar essa energia potencial, você tem que procurar, porque já que o gradiente de U mede a variação de U, integrando o gradiente de U ao longo de uma linha, de menos o gradiente de U para voltar, você encontra, dependendo do sinal, você encontra a variação da energia potencial, que deveria ser energia potencial. Eu tenho aqui o ponto A, aqui o ponto B. Se eu tiver energia potencial em A, eu posso vir por aqui e, olhando a variação da energia potencial dada pelo meu campo, encontrar a variação daqui até aqui. Só que tem um problema. Se eu fizer esse outro caminho, eu tenho que achar a mesma variação, porque a energia em B menos energia em A tem que ser sempre a mesma. Então isso já mostra por que não há muita esperança de que qualquer campo seja gradiente de alguém. Teria que esse milagre assim, integrou aqui e dá a mesma coisa. Mas a gente pode também pegar esse negócio aqui e dizer, ó, eu tenho Z2 pontos igual a menos KZ, e eu vou chamar de E de T igual a 1 meio de N Z ponto de T ao quadrado, energia cinética, e aqui eu boto mais, acho que é K sobre 2 também, Z de T ao quadrado, e essa energia potencial. Se eu não me engano, se eu derivar esse negócio, deve dar constante. Aliás, aqui eu nem preciso de nada de muito complexo, porque eu simplesmente posso pensar aqui, né? Isso aqui é 1 meio de Z ponto de T, escalar Z ponto de T, mais K sobre 2, Z de T, escalar Z de T. E aqui já aparece, ó, porque olha só, quando eu derivar isso, vai aparecer Z ponto com Z2 pontos. E quando eu derivar esse aqui, vai aparecer Z ponto com Z. Mas o Z2 pontos, eu volto para o Z usando isso aqui. Então, vamos dizer, se eu fizer derivar em relação a T, E de T, isso vai dar, derivando isso aqui, né, vai dar N, tem um N sobre 2, mas aqui eu vou ter
esse com a derivada desse, mais esse com a derivada desse, que são a mesma coisa que o produto escalar e comutativo. Então aqui daria 2 vezes Z ponto, Z 2 pontos, por isso coloco esse 2 aqui. Quando eu derivar esse produto escalar aqui, vai aparecer Z ponto Z mais Z ponto. São 2 vezes Z ponto. Então, mais corta o 2 do K. Esse 2 eu botei isso. Z ponto Z. E o Z 2 pontos é menos K. Então, MZ 2 pontos é menos K. Então, esse M eu boto aqui e substituo por menos K. Porque menos K Z mais Z ponto KZ que é igual a zero. Se tivesse aqui, ó, menos Z ponto, quando eu substituísse esse cara aqui, teria ainda menos Z ponto. Z ponto, esse é positivo, esse é negativo, então teria uma derivada da energia negativa. A energia estaria diminuindo. Então a gente tem aqui uma conservação da energia dada dessa maneira aqui. Então, vamos ver, botar mais ou menos assim. É como se eu pensasse assim, eu vou botar aqui uma coisa do tipo Z 2 pontos, menos, vou botar assim, menos beta 2 Z, que vai me dar a solução, né? Z de N igual a cosseno beta T mais B seno beta T. Não sei se eu vou ensinar esse modo. Que vai me dar uma elipse. Então eu estou aqui com uma elipse. Essa elipse, né, eu posso pensar assim que ela foi obtida em uma transformação do círculo de plano plano. E eu sei, a decomposição de valores singulares me diz exatamente isso, que eu posso escolher aqui uma base ortonormal tal que esses caras aqui vão parar aqui, né? Não dá uma falsa sensação. Será assim, né? Ah, não é autovetor. Aqui é um sistema desse, aqui é outro. Por que eu estou fazendo isso? Porque, bom, significa que eu posso fazer uma parametrização que tem. Se eu começar aqui no tempo T0, isso aqui corresponde a um certo tempo T0. Então, se eu começar aqui no certo tempo T0, certo? Eu começo
se eu começar, porque agora, de certa forma, a minha questão é a seguinte, eu vou ter o meu problema de Kepler lá. Eu tenho que, na verdade, achar um oscilador harmônico que vai me levar dele para uma transformação, vai ser qualquer, que vai ser específica. Eu posso escolher, por exemplo, começar aqui, assim, só, então aqui, vamos dizer, se eu botar aqui T igual a zero, se eu tivesse, começar aqui T igual a zero, então aqui eu estaria o T igual a zero, aqui. E esse A aqui seria, quer dizer, estou dizendo o seguinte, que eu posso, escolhendo corretamente o meu tempo inicial, conseguir aqui o tempo T igual a zero no eixo maior e o tempo corresponderia essencialmente ao π sobre 2 aqui no eixo menor. Bom, agora, tá bom, vou fazer uma coisa assim, mas e como é que isso vai virar uma elipse de Kepler? Já falei isso na passada, no finalzinho, mas tem é razoável que o cara que teve essa ideia fosse uso, porque tem a transformação de Joukowski. Vou botar com K aqui. Pode ser que tenha um dado assim, não. Sabe, as letras russas são diferentes. Então, dependendo de quem traduziu, eu, como brasileiro, no tempo em que o cara estava banido, eu botava Joukowski. Tão certo como todos os outros. Mas provavelmente uma coisa mais ou menos por aqui é mais fácil você achar na internet. Ninguém escreve assim. Mas a transformação de Joukowski é uma transformação que a gente já viu, já caiu no prova. É uma transformação J de C2, de C estrela em C estrela, quer dizer, não tem o zero, que leva em Z mais 1 sobre Z. É mais chique botar um meio aqui, mas além de criar um problema aqui que distinguir o 2 do Z, também no nosso caso vai atrapalhar um pouco. Então eu vou usar o Joukowski assim. E o Joukowski assim, o que essa função faz? Ela pega um plano complexo e pensando ele dessa maneira assim, você tem os círculos de centro na origem e eles são transformados em elipses. Todas elas com foco, se tipo o meio é para botar os focos em menos 1, se não tiver o meio, focos em menos 2 e 2. Então, na verdade, é o seguinte, aqui tem o círculo de raio 1. Esse círculo de raio 1 é transformado nisso aqui. Porque quando você está no ponto do círculo de raio 1, o Z, o inverso dele é o conjugado dele. A2 mais B2 é igual a 1, quando você multiplicar A mais BI por A menos BI, dá A2 mais B2 que é 1. No círculo unitário, 1 sobre Z é o conjugado. Então, quando você soma o Z com 1 sobre Z, você colapsa e vira esse aqui. Isso mesmo, de duplicar a distância. Mas, quando você olha os círculos aqui fora, cada um deles é transformado numa elipse com os focos em menos 2 e 2.
E como é claro, você pode, se você tiver o Z aqui dentro, você pode pensar ele como sendo 1 sobre Z do cara que estava aqui fora. Então, o Z mais 1 sobre Z é a mesma coisa que o 1 sobre Z mais 1 sobre 1 sobre Z. Então, todos os círculos aqui dentro são levados no mesmo círculo aqui fora. Esse negócio aqui, né, o zero está aqui fora, então tem essa parte aqui, vai até o infinito, que isso é transformado no plano menos esse rádio por meio de elipses, e isso daqui, que não tem o zero, é como se você dobrasse aqui, virasse 2 vezes o plano e fosse nos mesmos pontos. É como se você transformasse o plano num cilindro, tirando essa aqui. Aí tem esse círculo no meio do cilindro, e aí você pega o cilindro agora, abre uma coisa assim, aí embaixo, a outra igual em cima, e agora você ajusta e fecha. Mais ou menos porque não tem uma mudança de orientação. Funções holomorfas nunca dobram. É que ali na imagem você colocou C asterisco, mas se C for igual a aqui. Desculpa, aqui não é C. Obrigado. Não, obrigado a você. Corrigido aqui. Então, o transformação de Joukowski faz isso. E você pode fazer um Joukowski alterado, que é o seguinte: se você pegar isso e multiplicar por um número complexo qualquer aqui, então você está pegando cada uma dessas elipses, está fazendo uma homotetia que tira os focos de menos 2 e 2 e bota em qualquer lugar, com simetria em relação. Fica aqui menos C, se esse C fosse real, e uma rotação. Então, na realidade, você vai pegar, significa que botando um C aqui, você pode obter, dependendo do C, se você mexer com esse parâmetro C, você obtém qualquer elipse de centro na origem, como imagem dessa transformação. Aqui você muda de menos 2 de 2 para menos 2C, 2C, fazendo variação. E isso, bom, conta algum argumento para ver que a excentricidade, as excentricidades também. E na realidade, as excentricidades são preservadas. Você, quando faz uma motetia, você não mexe os razões, rotação também não. Só que essas elipses aqui, elas têm todas as excentricidades. E a excentricidade é o C sobre A. Então, você, vamos dizer, quando degenera aqui, você está com. Vamos deixar pensar só assim: o C está constante e o A pode variar de C até infinito. Qualquer número entre 0 e 1 você obtém. E aí, quando você multiplica por esse cara daqui, você obtém elipses com os focos em qualquer posição, desde que simétricos em relação à origem, e com qualquer excentricidade. Todas as elipses. E, na realidade, você obtém todas as elipses de Hooke. Usar o Arnold, usa essa nomenclatura, dizia, não, uma elipse com centro na origem é uma elipse de Hooke. Significa que ela foi obtida como solução desse Harmônico. E aí tem uma coisa muito esperta em cima disso, que é você elevar ao quadrado. Imagina que você faz
a transformação agora, vamos chamar de φ de C, que simplesmente pega o Z e leva o Z ao quadrado. Bom, Z ao quadrado é uma coisa, é simples, você até estuda nos primeiros exemplos. Mas o que meio surpreendente, ou menos evidente, é que quando você faz essa transformação, cada elipse de centro na origem vira uma elipse que foca na origem. Então, se gama igual a elipse de centro menor, φ gama elipse com um foco. E usando isso aqui, isso é trivial. Porque olha só, o que vai acontecer quando você faz isso aqui? Você pode pensar o seguinte, imagina que você tem aqui um círculo. Aí, o Juca manda esse círculo numa elipse aqui. Bom, você tem aqui um Z de T, aqui você tem o Z de T mais 1 sobre Z de T. Agora você pega a φ e esse cara daqui, bom, não sei quem ele é, mas ele vem parar nesse cara quadrado. Então, Z de T mais 1 sobre Z de T ao quadrado. Era Z aqui, foi transformado nesse aqui, olha. E a gente não saber qual os focos para cada vez. Tem, é só vamos fazer a conta aqui. Tá? Então, esse cara virou esse e virou esse. Mas isso aqui, olha só, isso aqui é Z de T ao quadrado mais 1 sobre Z de T ao quadrado mais 2. Então, olha só, tem aqui ainda uma transformação que leva o Z de T em Z de T ao quadrado, que transforma esse círculo nesse círculo. Só que aqui esse está dando uma volta e esse está dando duas. E agora você manda o Juca daqui para cá e você chega no mesmo cara. Então esse círculo daqui pelo Juca é transformado nesse aqui, que é uma elipse. Tá? Quer dizer, na verdade, né, é uma elipse, né, que é o Juca mais 2. Então, uma elipse que teria um dos focos em menos 2 e o outro em 2. Quando você soma 2, o foco estava em menos 2 para a origem. E, bom, se tivesse multiplicado por um C, estaria multiplicado por C ao quadrado, seria outro número completo. Só para ficar uma dúvida, quando a gente soma mais 2 ali, a gente está trabalhando com números complexos, é como se estivesse somando para o coordenado 2, 0. Então, quer dizer, se eu pegar esse cara aqui, se eu pegasse o Z de T ao quadrado e aplicasse o Juca, eu teria só essa parte aqui. Não teria isso. Mas se eu somar 2, eu teria provavelmente isso. Então aqui transforma círculo em círculo, círculo em elipse, só que agora com um dos focos na origem.
Aí o cara diz, opa, imagina assim, o cara que era fazendo dever de casa, né? Porque já falei, o Joukowsky era um cara super importante em aerodinâmica, ele é o pai da aviação russa. Vamos dizer, estou inventando um pouco da história aqui, mas então é bastante provável que a transformação dele fosse ensinada nos cursos de universidade e que o Rowling tenha aprendido isso, tenha feito, por exemplo, esse exercício aqui e tenha dito, opa, ou pelo menos tenha parado de pensar nisso. Olha, poxa, isso aqui transforma então uma elipse de Hooke numa elipse de Kepler. Se eu multiplicar por C aqui, eu tenho a elipse de Hooke qualquer e ela vai virar uma elipse de Kepler qualquer. Você tem duas voltas. Que horas são? 11h27. Bom, então o que vai acontecer, né, é que se você olhar aqui uma elipse de Hooke, sei lá, vamos pensar assim, esse cara aqui com Z de T, agora você faz W igual a Z ao quadrado, e essa elipse aqui vai virar uma elipse de Kepler. Você tinha um foco sendo na origem, foco na origem. Só que quando você dá uma volta aqui você vai dar duas voltas. Vou fazer uma observação que é bastante importante aqui na história, porque quando a gente olha para a lei das áreas já está no papo. Aí tem que ver lá se essa elipse vai satisfazer a lei da gravitação. Mas a lei dos períodos, eu fico até assim, o Kepler, o tipo Brahe era dinamarquês, e ele tinha lá o apoio, estava lendo hoje, ele tinha o apoio lá do rei, só que aí o rei morreu, deu outro rei, e ele foi embora, teve que ir para Praga. Ele tinha lá um observatório, foi embora. E o Kepler era alemão, entender também, não existia Alemanha, um país alemão. Mas ele era alemão e ele foi parar em Graz, na Áustria, lá e tal. Aí ele foi. Acabou sendo assistente do Tycho Brahe lá em Praga, e quando o Tycho Brahe morreu, ele herdou tudo, inclusive os dados. Imagina hoje, os dados. E eu já vi uma lenda que o Tycho Brahe, dá uma olhada aí na órbita de Marte, tem a versão que, na verdade, ele tinha mais dados sobre a órbita de Marte, mas também o fato que a órbita de Marte é a mais excêntrica, porque, na verdade, as órbitas são mais circulares. Mas o que é para saber que as medidas do Tycho Brahe tinham uma precisão bastante grande, e as diferenças que ele teria admitindo órbitas circulares estavam além do que podia ser razoável aceitar o nível de precisão que tinha. Ele ficou procurando, então chegou nas órbitas elípticas. Até aí, tudo bem. Agora, ainda sacar a lei das áreas, eu já acho
sem o campo central. Agora, eles períodos, realmente, não sei, mas tem alguma coisa aqui, porque vamos dizer, os períodos, o período aqui, a gente tem uma maneira simples de calcular ele. Você tem aqui o cosseno do beta t, o beta é o raiz de k sobre n, você tem aqui o período. Aqui tem uma coisa, olha só, que é o seguinte: quando esse cara daqui dá meia volta, esse aqui dá uma volta inteira. E como você está elevando ao quadrado, esse maior aqui é elevado no maior aqui. E esse aqui que está no meio do caminho, que é o menorzinho, vai ser elevado no menorzinho aqui. Então, se esse daqui é A, esse daqui é B, o eixo maior aqui é A2 mais B2. O sentido que a gente podaria seria preservado também, né? Se a gente for do A para B, a gente vai do A para B no mesmo sentido de rotação. Porque aqui, quando se roda assim, roda assim. Professor, mas deve ser perpendicular também, né? Isso faz transformação assim, Porque tem uma coisa importante que é o seguinte: aqui, ó, quando você tem uma variação de ângulo θ, aqui varia 2θ, porque o ângulo, vamos dizer, isso aqui, ou de uma maneira mais começa aqui no θ de zero. Quando você vê aqui no θ π sobre 2, o cara ao quadrado está no π. Então, se ele começou aqui, ele está aqui. Então, também, isso é uma coisa importante na história, porque você, a relação em coordenadas polares, você é o R daqui, esse aqui é o R quadrado. Mas o θ, como é que as duas se levam ao quadrado, o θ daqui vira 2θ aqui. Então, a derivada em relação a θ é muito mais simples. Você vê uma transformação qualquer. Mas tem essa coisa do... Quer dizer, é razoável você pensar, fazendo as contas, que o período aqui tem a ver com esse A e com esse B. O período aqui, mas o período aqui tem a ver com o período aqui, porque ele é a metade, né? Você mudou a metade aqui. Se eu andar... E esse A e esse B tem a ver com o eixo maior aqui. Ele pegou então duas partes de ângulos de 90 graus, e daí sempre transformando em retas, viu que a... Não fez nada disso. O Kepler certamente, vamos dizer. Mas pensando assim, você ganha de período. Sim, eu estou dizendo como pode dar certo essa história. Mas ele não fez isso. Mas tem uma pista aqui de que pode dar certo. Né? O fato de que o ângulo, quando você leva ao quadrado, isso dobra, essa coisa que é boa para esses períodos. Agora, tem uma coisa que vai ter que fazer, a gente não espera, é claro, né, que você tenha aqui o tempo aqui não podem ser iguais, quer dizer, não basta você fazer, esperar assim, eu faço W de T igual a Z de T ao quadrado. Eu vou ter que, de alguma maneira, porque eu não posso esperar agora que seja tudo tão bom assim. Uma coisa que a gente ainda tem a liberdade para fazer é o seguinte: a gente pode reparametrizar isso aqui, quer dizer, usar um tempo aqui
digamos assim. Bota um tempo tal aqui e um tempo T aqui. De maneira que você vai andar aqui, podia estar andando aqui com o tempo correndo, mas o tempo que está correndo aqui, esse cara, em vez de estar onde ele estaria aqui, ele vai estar num outro tal aqui, de maneira que para esse tal você vai estar no lugar certo lá. E o que vai medir o tempo é a lei das áreas. Você tem que satisfazer, inclusive eu vi na palestra do Fábio que o Newton, o tempo era a área. A lei das áreas que media o tempo. Então você vai ter que ter um tempo aqui que é medido por essa área daqui, que equivale à lei das áreas, só que aqui você vai ter um outro tempo, porque quando esse cara está aqui no tempo tal, esse vai estar aqui, mas vai estar no quadrado dele, mas não no tempo tal. Esse cara aqui vai andar. E esse aqui vai andar. A órbita está certa. Mas o que eu não espero é que quando eu estiver aqui um certo tempo, simplesmente elevando esse ao quadrado, vai estar no cara certo aqui no tempo. Simplesmente eu vou estar aqui em um certo ponto que corresponde a um cara daqui. Só que ele passa por esse daqui num tempo e aqui ele passa em outro tempo. Então eu tenho que fazer um ajuste de tempo. Esse vai ver o segredo para fazer a coisa funcionar. Ao mesmo tempo ele passa no quadrado dele. Não, justamente, eu vou dizer assim, esse cara está aqui num certo tempo. Esse cara é o quadrado de alguém aqui, que está aqui. Só que eu não passo aqui no mesmo tempo que eu estou passando aqui. Eu não tenho que ajustar. São duas coisas independentes, né? O que está acontecendo aqui, tá certo? É um oscilador harmônico que não sabe nada da lei da gravidade, nada do que está acontecendo aqui, e esse aqui não sabe nada do que está acontecendo aqui. Então simplesmente tem uma coincidência. Né? Esse cara está andando aqui numa ótica, esse aqui está andando aqui numa ótica. Podia ser uma relação qualquer, imagina uma relação qualquer. Significa o seguinte, que cada coisa. Não, posso pegar uma curva qualquer aqui, se você. Se o tempo fosse um ângulo, você mudou. Eu posso pegar uma curva aqui, que parece um círculo, outra curva aqui, que parece um círculo. É claro, assim pela figura, que todas as duas podem ser colocadas em bijeção com o círculo. Então eu tenho uma bijeção, na verdade aqui na minha bijeção que dá duas voltas, eu sei o seguinte, eu tenho uma função que cada ponto aqui vai ser levado num ponto aqui. Quando eu rodo aqui uma vez, eu rodo aqui duas vezes. Não quer dizer que se eu agora tá bom, mas eu vou andar aqui, vou sair daqui e vou começar a andar aqui até completar uma volta. E ao mesmo tempo eu saio daqui e vou andar aqui até completar duas voltas. O tempo está correndo aqui, o tempo está correndo aqui. Aqui eu estou numa certa posição, aqui eu estou em outra posição. Mas não tem nada que me... São duas coisas diferentes. Então, não tem nada que me garanta que quando eu estou aqui, essa FI que eu inventei vai me levar a esse cara aqui. Vai me levar em algum lugar aqui. Não mesmo. Então eu vou ter que fazer um ajuste de tempo para transferir de alguma maneira informações que eu tenho aqui para cá. Se o nosso tempo for referente ao ângulo, a cada, sei lá, um segundo é uma mudança de um grau. Porque daí vai duplicar. A escolha dessa relação entre os tempos vai ter que ser dada pela lei das áreas. Vai ter que procurar alguma coisa esperta aí que
medida, de certa forma, a lei das áreas vai me dizer que a lei das áreas é o quê? Como é que eu calculo? Em coordenadas escolares, quando eu estou em coordenada escolar, eu assim, eu posso. Esse cara aqui tem coordenadas x, y, x de t, y de t. Então, se eu pegar menos y de t, x ponto de t, mais x de t, y ponto de t, dividir por 2, isso aqui é a derivada da área em relação ao tempo. Quando eu passo para a coordenada escolar, isso muda assim, fica R2 teta ponto. Muito claro, mas vou só deixar assim. Então eu vou ter o R2 teta ponto aqui e o R2 teta ponto aqui. Então eu tenho eu tenho R2 dθ dt, e isso vai em áreas iguais em tempos iguais. Então, se isso aqui é derivada da área, isso aqui é igual a uma certa constante. Porque eu integro isso em relação a t para ter a variação da área. Como em tempos iguais, integral de T0 até T1 disso aqui dá a área varrida. Se eu mudar, fizer T0 mais 2, T1 mais 2, vai dar a mesma área varrida com o intervalo também. Então essa função que eu estou integrando aqui, que é o dA dt, é constante. Isso é a lei das áreas. E ela vem exatamente daquele mesmo produto vetorial que tem derivada zero. Na verdade, a derivada disso é zero. Então, é só, esse aqui é o produto, isso aqui é o determinante de x ponto, y ponto, com xy. Na verdade, eu vou na ordem certa. Você botar xy, x ponto, y ponto, então menos y, x ponto, mais x, y ponto. Então, isso aqui, daqui, é esse determinante, que é o produto vetorial do vetor posição pelo vetor velocidade, que é o momento angular, e a derivada disso aqui, se o campo é central, vai ser zero. Então, isso aqui vai ser uma constante. Aqui também deve ser uma constante. Só que aqui, ó, vamos dizer, o R2 daqui o dado é Z de T ao quadrado. Então, o R é a norma do cara. Tá? Quer dizer, aqui eu tenho uma origem e eu tenho as coordenadas polares aqui. Aqui eu tenho a origem e coordenadas polares aqui. Então, esse cara daqui, se esse daqui é Z e ele tem um R, esse dado aqui é Z ao quadrado, eu tenho R a quarta, R2. E o teta ponto, o meu teta daqui, quer dizer, o módulo de Z é igual ao módulo de W, módulo de W é igual ao módulo de Z ao quadrado. Esse daqui é ao quadrado. Esse aqui é o meu R, eu tenho R4. E o meu teta daqui é o 2 teta, vamos chamar assim. Teta 1 aqui é 2 teta. Então a derivada, o teta ponto aqui é 2 teta ponto aqui. Então aqui eu tenho 2 R4 teta ponto, isso aqui é uma outra, vamos dizer, aqui é
uma outra constante. Só que isso aqui é do meu tempo tal, e esse aqui é do meu tempo t. Então vai ser integral. E aí a ideia é usar isso para tirar a derivada de tal em relação a t. Só que tem que botar aquele meio também, por exemplo, ali tinha o meio. Você botou... Pode incorporar a constante aqui. Entendeu? Porque aqui, ó, aqui é R2 dθ dt. Aqui seria, na verdade, né, seria R4 dθ d tal. Então, na verdade, né, o θ é igual a, quer dizer, o θ1 é 2θ, só que esse cara aqui eu não tenho que derivar em relação a t, eu tenho que derivar em relação ao tal aqui. Isso é uma... E é isso que vai me dar a relação. Então, essas são as pistas. São as pistas do como que a gente vai conseguir chegar. E se as constantes forem iguais, significa S iguais, seria isso? Não, aqui é uma constante, aqui é outra. A ideia é que aqui eu estou andando num tempo, aqui eu estou andando num outro tempo. Então, a ideia seria o seguinte. Seria o seguinte, eu estou aqui andando no Z de T. O Z, aí eu venho aqui, esse Z de T dado é igual a Z de T ao quadrado. Só que ele vai estar andando aqui num outro tempo. Não está. Né? Então eu vou ter dado e o meu objetivo é tirar a relação entre T e tal. Entendeu? Quer dizer, para eu saber onde é que eu estou aqui no tempo tal, eu preciso saber quem é o T de tal aqui, para elevar esse tal ao quadrado, até aqui correndo o tempo tal, aí eu estou aqui em tal. Eu estou em algum lugar aqui. Só que o meu tempo aqui é outro, é T. Então eu preciso achar aqui o T de tal, aí eu tenho Z de T de tal, e aí o meu W de tal é o Z de T de tal ao quadrado. Então, a ideia aqui é eu saber, para eu achar onde que eu estou aqui no tempo tal, eu olho para tal, calculo o T que corresponde a ele, aí olho para o Z de T aqui. É mais fácil fazer assim, pensando que a gente tem tal, porque quando você falou, eu pensei que a gente poderia primeiro pensar no T para achar o tal. Tanto faz. Dá a mesma quantidade de... Tanto faz. O trabalho vai ser mais ou menos o mesmo. Eu nem estou fazendo a conta. Talvez seja uma, talvez seja outra. Eu só estou dizendo que se eu conseguir a relação, né, se eu disser, olha, esse cara está aqui no tempo T, ele ao quadrado corresponde ao W, mas não no tempo T, mas num outro tempo tal. Vou tirar a relação entre T e tal. O que eu tenho aqui, ó, é que R2 dt é igual a constante 1. E aqui eu tenho que R4. Só que esse R é o... É esse mesmo. Não, sim, mas o que ele é da... É o raio do que dali? Não sei se eu tô... Esse R, o θ é o ângulo, né? Que você vai em outro. O R é o que mesmo? O R é o módulo, cara. É o módulo da... O módulo... dessa barrinha. Mas você parametrizou pela elipse grandona, pela nova, pela quebra ou pelo... Aqui? O seu R... Não, eu estou dizendo o seguinte, em qualquer momento eu vou estar aqui... Não, porque você botou o mesmo R para as duas. Esse R é referente a de Rutherford ou a de Kepler?
Vamos pensar assim, né? Eu acho que você fez a de... Vou botar aqui R de T ao quadrado. Eu acho que é de... Aqui eu vou ter R de... Vou seguir a R de T. R de tal Ah, e é de tal. de T ao quadrado. Aí aqui eu vou ter D de tal de 2 θ de tal de T. E agora, aqui, ó, na verdade, aqui, mas eu vou ter que jogar com essas derivadas. O que eu quero tirar aqui é dt de tal, ou de tal dt. Então, vai ser jogando com essas derivadas aqui. Só que daí tem as constantes, que você não sabe o valor delas. Sim, isso aqui é uma constante. Então, na verdade, aqui, né, eu posso botar isso aqui em qualquer tempo, vai dar sempre essa constante aqui. Quer dizer, o R2 de θ aqui, na verdade, talvez eu devesse botar o T de tal aqui, deixar o tal aqui. Mas o fato é que, em qualquer tempo, isso aqui é uma constante. Então, se eu colocar aqui, digamos, certo? Aqui vai me dar R de tal, aqui é o R de tal a quarta, R de tal de T a quarta. Aí tem um 2 aqui que sai D. Então aquele R a quarta e R ao quadrado não são o mesmo R, mas tem outro de tal que tem. Mas na verdade aqui eu vou ter que usar o contrário. Porque aqui, quando eu derivo em relação a tal, eu teria dθ de tal de T, de tal de T. Não está muito o que eu queria. Na verdade, eu acho que porque aqui esse. Se bem que não, tudo bem. De qualquer maneira, significa o seguinte: aqui eu tenho R e algum. Esse R é o mesmo R aqui, em algum valor ao quadrado, e aqui eu tenho a derivada de θ em algum cara que é o mesmo daqui. Se eu pensar esse cara daqui como um número que pode estar aqui, o mesmo número está aqui, tá aqui. Quando eu tenho o mesmo número aqui, o mesmo número aqui, esse produto R2 é constante. Então eu posso pegar esse cara daqui e dizer esse cara daqui ao quadrado, R2 de tal de T. Você quer então que o tal de T dê o T, basicamente. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero isolar esse cara daqui. Então eu boto aqui tal T, isso daqui é uma constante, C1. E isso daqui é uma constante. Então daqui eu tenho 2 R ao quadrado
d tal dt é igual, vamos ver aqui, eu tinha C1, eu jogo isso tudo numa constante aqui, agora eu tenho que basicamente, né, o d tal dt é uma constante sobre R2. Se fosse dt tal, desse R2. Então, vamos dizer, eu posso definir, eu tenho a derivada de uma em relação ao outro, eu posso de alguma maneira definir um sobre o outro. E aí sair fazendo contas. Vou deixar essas contas para a gente fazer na próxima aula. Às vezes eu acerto elas, às vezes eu erro. São tantas. Eu acho que a filmagem, eu acho que na última aula do ano passado eu fiz essas contas, detalhes dessas contas. Certo? Assim, até eu estou entendendo, mas eu ainda não estou conseguindo visualizar o caminho que a gente vai fazer para. O caminho vai ser o seguinte: a gente vai dizer, então, aqui eu estou andando, eu tenho aqui uma certa curva andando aqui no tempo tal. No tempo tal. Z de tal. Aí eu vou definir W de T, na verdade, como Z do tal desse T ao quadrado. Esse cara eu sei. Agora, toda vez que eu tiver que derivar aqui, vai aparecer a derivada do tal em relação a T que eu tenho. Então, na hora que eu for fazer as contas com esse cara daqui, então eu for calcular a velocidade, eu derivo e vou precisar da derivada de tal. Quando eu for calcular a aceleração, vou precisar da derivada de tal. E aí vou ter que sair fazendo as contas, mas teve vamos dizer, é uma coisa importante aqui, que eu não escolhi qualquer relação entre tal e t. Quer dizer, eu escolhi a relação entre tal e t que vai me dar a lei das áreas aqui também. Quer dizer, se eu olhar esse tal aqui, se eu andar aqui com esse tal, eu estou varrendo áreas iguais em termos iguais. Se eu andar aqui com o correspondente T, eu estou varrendo áreas iguais em termos iguais. Então, eu já ajustei. Quer dizer que tem que dar certo. Eu ainda tenho alguma margem de manobra na energia, na escolha da constante da mola, tem algumas coisinhas, alguns parâmetros que eu posso manobrar. Mas a lei da gravitação, porque agora eu tenho que mostrar o quê? Que esse Z aqui satisfaz Z dois pontos, MZ dois pontos, igual a menos GMN sobre o módulo de Z ao quadrado, Z. Eu tenho que mostrar isso daqui. Esse Z que foi definido aqui, na hora que eu calcular a aceleração dele, tem que dar uma constante negativa vezes o Z dividido por norma de Z ao cubo. E eu tenho, vamos dizer, importante lembrar que norma de Z ao quadrado é Z bar. Eventualmente pode ser útil. Então, botar a mão na massa e sair fazendo as contas. Mas, vamos dizer, está encaminhado, ainda tem uma série de pistas que a gente pode recorrer
ao longo da caminhada agora. Ok?